Poesia, por J.D. O'Hara. Tradução portuguesa de M. de Oliveira. Editorial Verbo, Lisboa, São Paulo. Canal Leconde. Primeiro, a linguagem da imaginação. Embora haja quem diga o contrário, a mais antiga profissão do mundo deve ser realmente a de poeta. As baleias cantam, os macacos e os chimpanzés batem no chão, guincham e gritam ritmadamente, e já as mais primitivas tribos humanas precediam as suas expedições venatórias, os seus festejos e funerais de clamores, aplausos ou lamentos. Os contadores de histórias descobriram há muito que estas ficavam mais facilmente na memória quando eles as contavam com ritmo, e que a repetição de certos termos e frases familiares deliciava as mais diversas audiências. O mar vinhoso, a aurora de róseos dedos. Era uma vez, no tempo em que os animais falavam. Os contos primitivos abundam em fórmulas como estas, que os leitores de hoje consideram talvez enfadonhas, mas que os ouvintes ainda apreciam, e que constituem, afinal, uma forma de repetição rítmica. O que se aplica à infância da humanidade, aplica-se também a todas as crianças. Gostam de cantar, de cantarolar, de reforçar a acentuação das palavras e as tônicas das frases, de repetir sons idênticos ou semelhantes. Criaram-se assim pequenas cantinelas que passam de geração em geração. Quem não conhece a linda falua que lá vem, ou a tia Anica? Como guardiões da história oral da sua cultura, os poetas gozavam, nos tempos antigos, de uma posição particularmente elevada, tal como a própria poesia, considerada patrimônio de monges e filósofos, reis e profetas. É, pois, absolutamente lógico que, de entre os sufis,
de uma ordem mística maometana, tenham saído os maiores poetas persas, entre os quais Hafiz, Jami e Omar Khayyam. Na página anterior, uma miniatura extraordinariamente pormenorizada de um poeta persa no seu jardim. Aproveito e aviso os leitores que este livro é permeado de imagens belíssimas. Vale muito a pena ir atrás para adquiri-lo. Gostamos de brincar com a linguagem, de repetir sons tão só por repeti-los, como rataplam-plam, blá blá blá, tralalá. Quando, além disso, conseguimos dar-lhes sentido, mais a coisa nos agrada. E quando esse sentido não é literal, mas recorre à imagem, a nossa satisfação é ainda maior. Ao estabelecermos uma relação entre as coisas, damos-lhe um sentido. O João é irmão do Jaime. Os cães e os gatos são animais. Mas as associações mais divertidas servem-se da imagem, são mais metafóricas do que literais. Quando dizemos que um homem está no outono da vida, por exemplo, estabelecemos uma relação forçada, não racional, e exigimos, ao nosso entendimento, uma certa maleabilidade para acompanhar a ideia. Se a relação é formalmente mais elaborada e recorre aos sons e à cadência, tanto mais nos agrada, como quando Macbeth diz: "O curso da minha vida atinge o seu outono." Ou quando Shakespeare desenvolve mais adiante a mesma ideia, abre aspas, "Nesta altura do ano, deves olhar para mim, quando as poucas ou nenhumas folhas amarelecidas pendem desses ramos que tremem de frio, como coros de igreja abandonados, e em ruínas, onde antes maviosos pássaros cantavam." Shakespeare estabelece mais associações entre sons, imagens e ideias do que a maioria das pessoas jamais conseguiu, mas, ao fim e ao cabo, faz exatamente o que todos nós fazemos quando dizemos "rei morto, rei posto. Quem casa quer casa." Ou "de pequenino se torce o pepino." Certas associações são, sem dúvida, muito forçadas. A aurora de róseos dedos faz da madrugada uma mulher. No Hamlet, abre aspas, "Mas vede como a aurora, envolta no seu manto de púrpura, vem pisando o orvalho daquela colina abrupta que se vislumbra para as bandas do Oriente." A associação vai ainda mais longe, e a seguinte imagem de Samuel Butler é deliciosamente absurda, abre aspas, "Agora, como uma lagosta cozida, a aurora começa a tornar-se de escura em vermelha." Mas quando uma criança de 3 anos diz que o gelo está quente, e um adulto se refere à língua viperina de alguma megera, ambos aplicam, afinal, um processo semelhante, assente em associações mais ou menos evidentes, ou à base de sons repetidos, ou de alguma cadência rítmica. Todos nós somos poetas. Ou, quanto mais não seja, poéticos. A poesia recorre também a outro tipo de associações. Discorrendo acerca do pai e do padrasto, Hamlet relaciona-os com imagens da maior virtude e da maldade mais sensual. Abre aspas, "Um rei tão excelente que, comparado com este, seria Hiperion comparado com um sátiro."
Alexander Pope, ao resumir a paradoxal condição do homem, a meio caminho entre Hiperion e o sátiro, estabelece conexões mais complexas, num fervilhar de qualidades opostas. Abre aspas. Então conhece-te a ti próprio. Supõe que Deus não explica. O verdadeiro estudo da humanidade é o homem. Posto neste istmo de um estádio intermédio, um ser sombriamente sábio e grosseiramente grande, com demasiado conhecimento para ser séptico, demasiado fraco para ser orgulhosamente estoico, sempre hesitante, na dúvida para agir ou descansar. Na dúvida, em se julgar ele próprio um Deus ou um animal. Na dúvida, em escolher a razão ou o corpo. Nascendo só para morrer e raciocinando só para errar. Igual em ignorância, tal é seu raciocínio. Quer pense muito pouco, quer em demasia. Caos de ideia e paixão, tudo confundido. Até por si próprio enganado ou desenganado. Criado metade para ascender, metade para cair. Grande Senhor de todas as coisas, mas logro de todas. Único juiz da verdade, eternamente mergulhado no erro. Glória, truão e enigma do mundo. Associamos componentes do universo ao referi-los lado a lado, mesmo que o façamos para acentuar diferenças e discrepâncias. Com a sua densidade, a sua liberdade para percorrer o tempo e o espaço em busca de imagens e a sua capacidade para ligar as coisas entre si, não apenas por meio da gramática, mas também dos sons e dos ritmos, a poesia sempre dispôs de excelentes meios para associar o homem ao universo, tal como para associar entre si os seus diversos elementos. Abre aspas. Ah, girassol, cansado do tempo, tu que persegues os passos do sol, buscando aquela doce região dourada, onde a jornada do viajante finaliza. Assim começa William Blake um poema. E assim a cansada flor heliotrópica é associada ao sol na sua contínua viagem em torno da Terra e, simultaneamente, a um viajante, como se o céu, a natureza e a humanidade compartilhassem o peso do tempo e sentissem um desejo comum de eternidade e repouso. Trata-se de um notável exemplo de associação, embora menos ambicioso do que as que Blake estabelece quando nos incita a, abre aspas, ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor selvagem, segurar o infinito em tua mão e a eternidade em uma hora. Como vimos, também no campo da linguagem a poesia recorre à associação. Repete sons, regula e intensifica acentuações, repete palavras e ideias, como nos acontece quando falamos com mais calor. Durante a era imperial do Japão,
Versejar fazia parte integrante da vida da corte. A reputação de um nobre entre os seus pares podia subir de modo espetacular ou cair precipitadamente devido a um simples improviso. E até a própria forma de um cortesão desenhar os caracteres era considerado um índice da sua índole e do seu valor. No livro bíblico dos Juízes, quando Débora e Baraque cantam o assassínio do temível chefe inimigo Sísera, perpetrado por Jael, insistem no acontecimento como se não pudessem deixar de voltar a ele. Abre aspas. Ao prego estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores a direita, e deu o golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e trespassou-lhe as fontes. Aos pés dela se dobrou, caiu e ficou estirado. A seus pés se dobrou e caiu. Onde se dobrou, ali caiu morto. O poeta hebreu exprimiu a sua emoção repetindo as mesmas ideias e frases, mas introduzindo variantes nos sons e nos ritmos. É, todavia, possível transmitir uma exaltação semelhante de outras maneiras. O poeta inglês Swinburne, por exemplo, utiliza muito e peculiarmente uma torrente de imagens expressas numa cadência rápida e em frases longas, que logo a seguir são reunidas e reforçadas por aliterações e rimas repetidas. Poucas pessoas terão afirmado compreender totalmente os versos como os que se seguem, mas a maioria concorda que são empolgantes. Abre aspas. Quando os cães da primavera seguem os trilhos do inverno, a mãe dos meses no prado ou na planície preenche as sombras e os lugares do vento com cícios de folhas e murmúrios de chuva, e o amoroso rouxinol do brilho acastanhado está semi-saciado por ítilos, pelos barcos da Trácia e os rostos estrangeiros, a vigília sem voz e a dor total. O culto do poeta atingiu o apogeu no Japão durante a curta vida de Matsuo Bashō, que popularizou a forma poética epigramática conhecida por haiku. Bashō tinha apenas 30 anos quando morreu em 1694, mas era já considerado no seu país o mestre sem rival das formas poéticas de sílabas fixas. Por monótonas que possam parecer, a repetição e a associação contam-se entre os principais elementos de exaltação, e a exaltação é um dos maiores objetivos da poesia. Como vimos, o estímulo não tem necessariamente de ser emocional ou sensual. Quando Pope nos incita a considerarmos a estranha condição do homem no universo, ou quando Blake nos propõe que relacionemos o geral com o particular e os extremos com os seus opostos, um e outro apelam especialmente para a nossa capacidade de exaltação intelectual, embora qualquer deles revista aquilo que diz de um toque emocional, como cabe a quem quer que tome as ideias a sério. A repetição e a associação permitem aos poetas dar maior intensidade aos seus escritos. Paradoxalmente, oferecem-lhes também, tal como a todos nós, um maior domínio sobre a linguagem e a emoção e, consequentemente, um mais perfeito domínio da expressão. Todos conhecemos momentos de exaltação na nossa vida. Após um bom filme ou um concerto de jazz, depois de recebermos alguma boa notícia ou de assistirmos a um empolgante desafio de futebol, a seguir a uma conversa intensa ou a um momento de amor. Nessas alturas sentimos necessidade de extravasar e exprimir os nossos sentimentos, e não apenas em termos meramente físicos, agitando os braços ou gritando aos quatro ventos.
queremos cristalizar o nosso estado de tensão, procuramos dar-lhe forma. E o que daí resulta não são gritos de alegria, mas a alegria. Não são meros passos de dança, mas a dança. Não os gargarejos de quem quer cantar, mas o canto. E na literatura, a repetição e a associação são os elementos principais que dão forma e ordem aos pensamentos e sentimentos do autor, de modo a conduzirem gradualmente o leitor a uma experiência ordenada e intensa. É muito natural que o poeta use frequentemente as formas utilizadas pelos que escrevem em prosa, o enredo e a cronologia. Mas, enquanto o prosador se confina geralmente a frases, parágrafos e capítulos, o poeta utiliza muitas outras combinações de sons e sentidos, sempre com o objetivo de relacionar e intensificar o material de que dispõe. Para Samuel Taylor Coleridge, nessa capacidade residia a grande glória do poder poético. Escreveu Coleridge, abre aspas, esta faculdade revela-se no equilíbrio ou reconciliação de qualidades opostas ou discordantes, da uniformidade com a dissemelhança, do geral com o concreto, da ideia com a imagem, do individual com o representativo, do sentido de novidade e frescura com temas velhos e conhecidos, de um estado emocional desusado com uma ordem invulgar, de um juízo sempre atento e de um firme autodomínio com o entusiasmo e os sentimentos mais profundos e exaltados. E, ao fundir e harmonizar natural e artificial, subordina ainda e sempre a arte à natureza, o modo à matéria e a nossa admiração pelo poeta ao nosso agrado pela poesia. Fecha aspas. Existem muitas formas de exaltação e muitas maneiras de a despertar e de a exprimir através da linguagem. A humanidade levou milhares de anos a explorar as fontes da linguagem sem as esgotar. Essas buscas desenvolveram e reforçaram o melhor que a linguagem tem para oferecer. E os poetas foram acumulando gradualmente métodos e formas padrão a par de uma temática convencional. Ao longo desse demorado processo, a arte da poesia foi se tornando cada vez mais sofisticada e especializada. E de tal modo especializada que por vezes acaba por ficar fora do alcance do indivíduo comum. Outros tipos de especialização, mais vulgares e mais válidos, provêm dos modelos de pensamento e expressão legados por uma cultura e da natureza da sua linguagem. A língua japonesa, por exemplo, é praticamente desprovida de tônicas, pelo que seria difícil pretender introduzir métrica nas composições poéticas. Por outro lado, como todas as sílabas japonesas têm aproximadamente a mesma duração, o japonês consegue ouvir a divisão silábica. Assim, várias das suas formas poéticas mais populares são compostas de versos com um número fixo de sílabas gramaticais. Um haiku é composto de 3 versos com 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente. Uma tanka comporta 5 versos, cujo número de sílabas é de 5, 7, 5, 7 e 7. Em parte, essas formas breves são populares porque a cultura japonesa tem estimulado, tradicionalmente, a concentração da vista e do pensamento sobre pequenos acontecimentos e cenas que condensam questões universais. Determinada forma de haiku, por exemplo,
obriga o escritor a evocar, nas suas 17 sílabas, uma estação do ano, uma hora do dia e um estado de espírito. Todavia, esse método de versificação não é exclusivo da língua japonesa. Na China, cuja linguagem escrita apresenta alguma semelhança com o japonês, sendo contudo a linguagem falada bastante diferente, também se usa o verso silábico, muitas vezes com rima e modos ajustados. Também a poesia tradicional galesa é silábica, com tipos definidos de rimas e rimas internas. O profético tipo da poesia haiku, que evoca geralmente uma estação do ano, um estado de espírito e um assunto determinados, tem um aliado natural na gravura japonesa sobre madeira, que facilmente inclui os mesmos elementos essenciais. A gravura aqui apresentada, delicadamente colorida, executada em 1835 pelo gravador Ando Hiroshige, ilustra o poema Outono de Sonhos. Olhando, começa a chorar a cordoniz de verão. Na poesia clássica grega, os versos obedecem às combinações de sílabas longas e breves. E embora o latim, como o inglês, seja uma língua rítmica, os primeiros poetas latinos imitavam a prosódia grega, pelo que a poesia latina soava de maneira bastante diferente da linguagem falada. Na poesia irlandesa, verificou-se o mesmo tipo de especialização arbitrária, não apenas nas composições em verso, mas na própria linguagem, nas formas de retórica e nas maneiras de pensar. Os poetas irlandeses eram tidos na mais alta consideração, mesmo depois de o rei Conshubar ter revogado a lei pela qual só os poetas podiam ser juízes. Por que se havia de confiar a homens tão letrados a discussão das questões judiciais, quando o próprio rei só conseguia entender metade do que eles diziam? Argumentava o rei. Até a convenção da rima, aparentemente tão simples, varia com a cultura que a utiliza. A rima inglesa faz-se pela última vogal e a última consoante tônicas, carrying, pairing. A francesa comprai-se nas rimas análogas ou consonânticas, l'amour, la mort. O verso árabe rima apenas nas consoantes finais, e assim por diante. As complexidades prosódicas de uma língua pouco interesse têm para os que a não falam, exceto de nos recordarem que ingredientes tão respeitáveis e solenes como a rima, o pentâmetro iâmbico, consagrado por Shakespeare, Milton, Pope e Wordsworth, e a própria dicção formal da poesia tradicional, não são naturais ou autênticos, mas simplesmente convencionais e artificiais, e que o que provoca lágrimas num leitor americano pode deixar um africano indiferente ou fazê-lo sorrir. Os poetas sabem que as regras de poesia são meramente convencionais e recorrem com frequência a curiosos artifícios na esperança de encontrarem novas maneiras de alargarem as potencialidades da linguagem. Inventam formas que tirem partido das possibilidades de rima, como o limerick, e intensificam as repetições gramaticais. Christopher Smart, excêntrico poeta do século XVIII, escreveu uma composição de 73 versos sobre o seu gato, começando cada verso com a palavra for, por exemplo. A construção de Smart produz efeito, mas serve apenas para esse poema. Mais vulgarmente, os poetas criam e transmitem aos outros formas aplicáveis a diversas finalidades.
De todas essas formas, a mais conhecida é provavelmente o soneto, mas existem muitas mais, inclusive com repetições e associações de maior intensidade. Um exemplo sugestivo é o Triolé de Gomes Leal. Abre aspas. Eu moro numa trapeira, canto a guitarra a primor, namoro uma costureira que é uma fácil trigueira. Tenho cotão na algibeira, na alma milhões de amor. Eu moro numa trapeira, canto a guitarra a primor. O verso pode variar no tipo, na extensão, no número de sílabas e na acentuação, nas repetições e combinações de som e acento. Além disso, alguns poetas, tirando partido do fato de a poesia ser mais frequentemente lida do que ouvida, criaram formas visuais que conferem ao poema um sentido simultaneamente especial e verbal. Algumas dessas formas são análogas à construção verbal do poema de Smart sobre o seu gato. E poetas houve que escreveram poesias sobre um cone de gelado, um edifício, uma árvore, e cuja configuração é a do próprio tema. De toda a língua inglesa, o mais conhecido poema deste tipo será talvez o que podemos ler nas Aventuras de Alice no País das Maravilhas, quando Alice, escutando sonhadoramente um rato a recitar uma poesia, descobre que a história que ouve e a cauda que vê se confundem. De uma maneira mais complicada, Cummings demonstra a dificuldade que os olhos têm em focar, fixar e finalmente identificar um gafanhoto aos saltos. O gafanhoto leva 15 linhas, estranho soneto, a parar de saltar, a reunir todos os seus elementos e a tornar-se reordenadamente ou reordenar-se, tornando-se na sua própria identidade. Embora o ponto e vírgula final nos diga que não hão de ficar assim por muito tempo. Mas os gêneros de poesia que, através dos tempos, maior significado têm revestido aos olhos do leitor ocidental, pouco têm a ver com estes complicados jogos de sons e espaços. O nosso interesse por aquilo que os poetas nos podem dizer sobre a vida e sobre nós próprios leva-nos a procurar formas mais vastas de poesia, semelhantes a certas composições em prosa, como o romance, a biografia, o ensaio ou mesmo o sermão. À parte o drama, a forma mais popular de poesia no Ocidente foi a epopeia e formas congêneres. Seguiram-se-lhe em popularidade as formas que subordinavam a narrativa aos comentários do autor, poesia meditativa, poesia visionária e poesia satírica, por exemplo. E temos, por último, uma forma atuante tão popular que quase eclipsa as outras: a composição lírica. Nenhum destes gêneros se confina a regras estritas ou mesmo evidentes. Tal como o romance, que escapa constantemente a qualquer definição, também a epopeia, o drama, a própria lírica, não podem ser estigmatizados em formas, métricas ou elementos fixos, o que não tem qualquer inconveniente, exceto aos olhos de alguns teóricos que gostariam de classificar e rotular todo o universo. Para a maior parte das pessoas, essas formas livres encorajam uma equivalente abertura de espírito a todas as possibilidades e variedades de expressão literária. A epopeia é um dos estilos literários mais empolgantes de todos os tempos. Conta a história de algum herói corajoso e inteligente, o que, só por si, é suficiente para pôr à prova os dons do poeta e despertar grande interesse entre os ouvintes. Mas, a acrescentar a esses aspectos básicos, há muitos outros. O herói épico é identificável enquanto indivíduo,
mas é também a figura central de um grande acontecimento histórico, a personificação de importantes qualidades morais e um modelo de virtudes. Os seus feitos são observados pelos deuses e dele depende o destino de uma nação. Coleridge diz-nos que a poesia une o geral ao concreto, a ideia à imagem e o pessoal ao representativo. Nem mesmo a tragédia o consegue melhor ou em grau tão elevado como a epopeia. Não é de admirar, pois, que quase todas as culturas criassem formas de epopeia no princípio de sua existência. Em certas culturas, a epopeia constituiu um tesouro fundamental para as concepções, valores, histórias e ideais de uma sociedade. As primeiras epopeias são quase literalmente súmulas de cultura. Foram muitas vezes compiladas de histórias mais antigas, que existiam isoladamente e revestiram muitas versões e formas antes de alcançarem o seu aspecto definitivo. Na realidade, algumas delas nem chegam a um objetivo literário. À medida que são contadas de geração em geração, as narrativas vão sendo novamente reunidas, elaboradas e aperfeiçoadas. Outras começaram a desaparecer. A epopeia babilônica Gilgamesh, que deve ter 4.000 anos, está hoje reduzida a cerca de metade do que se supõe ter sido em tempos. E essa metade que hoje subsiste foi compilada de cerca de 30.000 tabuinhas e fragmentos em 3 línguas diferentes. No entanto, mesmo na sua forma parcial, Gilgamesh conserva muitos dos aspectos essenciais da epopeia. Conta-nos a história emocionante de um guerreiro e monarca heróico e, mesmo depois de morto, situa o seu aventuroso herói na Terra, morada tradicional da sabedoria sobre-humana. Do outro lado do Indo, na Índia, ganhou corpo uma epopeia popular que se desenvolveu a ponto de tornar-se uma verdadeira epopeia. O Mahabharata, história dos descendentes do grande rei Bharata, data muito provavelmente do século V a.C., embora sua presente forma sânscrita seja do século IV da nossa era. Sendo de longe o mais extenso poema jamais composto, cerca de 100.000 coplas, o Mahabharata descreve a história de um prolongado combate mortal entre os 5 filhos do falecido rei Pandu, denominados Pandavas, e os 100 filhos de seu irmão e sucessor, o rei Dhritarashtra. Os Pandavas são os bons. Os filhos de Dhritarashtra, em especial Duryodhana, o mais velho, são os maus. As variantes e vicissitudes das suas lutas são amplamente trabalhadas, e a hostilidade acaba por conduzir todos os intervenientes a uma guerra terrível. Ao firmarem-se nas suas posições, tanto os Pandavas como os aliados de Duryodhana procuram os serviços de Krishna, parente dos Pandavas. Este diz a ambas as partes que podem contar com os serviços de todos os homens da sua família ou recorrer a ele, mas que não tomará parte ativa na batalha. Duryodhana prefere a quantidade, mas um dos Pandavas, Arjuna, pede a Krishna para ser o seu cocheiro. Trata-se de uma escolha inspirada, porquanto Krishna é, afinal, um avatar do deus Vishnu. Arjuna e Krishna preparam-se para a batalha e travam uma longa conversa momentos antes de esta ter início. Esse diálogo, que é muitas vezes lido e estudado separadamente, é o Bhagavad Gita, a canção do Deus Santo, compilação e súmula das doutrinas e crenças essenciais do hinduísmo e principal fonte de influência hindu na literatura ocidental. Escritores americanos como Thoreau e Emerson tomaram a peito os seus ensinamentos e T.S. Eliot refere-se à conversa entre Krishna e Arjuna no seu grande poema religioso,
os 4 quartetos. Como seria de esperar, os Pandavas ganham a batalha. E quando Mahabharata termina, ao fim de muitos anos e aventuras, os Pandavas alcançam a união com Deus na eternidade. Outra antiga epopeia indiana, o Ramayana, conta-nos as inúmeras aventuras do príncipe Rama, outra encarnação de Vishnu, e de sua mulher Sita. O Ramayana tem apenas 1/4 da extensão do Mahabharata, quer dizer, equivale ao dobro da extensão da Ilíada e da Odisseia juntas. Outras culturas ocidentais encontraram-se por vezes próximas da realização de uma epopeia popular cumulativa, mas, exceto na Grécia, faltou a essas narrativas dispersas um poeta de gênio capaz de as reunir e fundir num todo coerente. O Mabinogion, por exemplo, é uma coleção de 11 contos galeses medievais, provavelmente narrados pela primeira vez, pelo menos no século X d.C., que nos dá as primitivas versões de muitas histórias sobre o lendário rei Arthur. E o Poetic Edda, reunido por volta do ano 1000, contém 34 fragmentos de poemas de diversos autores, alguns sobre os deuses escandinavos e outros sobre os Volsungs, em especial sobre o nobre, sábio e condenado Sigurd. Por volta de 1200, este material foi retomado por um poeta alemão anônimo. O seu Nibelungenlied é uma longa narrativa sobre Sigurd, e as suas aventuras com o dragão Fafnir e o tesouro dos Nibelungos, sobre a bela Brynhild e a mulher de Siegfried, Kriemhild, e depois sobre o assassínio de Siegfried perpetrado por um agente de seu cunhado. Na segunda metade do poema, Kriemhild casa com Átila, o Huno, e prepara-se para se vingar do seu irmão, o que faz no meio da maior carnificina. Esta história foi retomada por diversos autores, nomeadamente por Richard Wagner, na sua tetralogia O Anel dos Nibelungos. Uma das últimas destas compilações populares surgiu, provavelmente, na Escócia, em meados do século XVIII, quando James Macpherson deu início à publicação de uma série de narrativas em prosa poética que descreveu como traduções dos primitivos poemas gaélicos do bardo Ossian. A sua chorosa melancolia e hesitante linguagem pouco têm em comum com a verdadeira escrita medieval, mas os poemas ossiânicos encontraram uma imensa popularidade junto dos leitores sentimentais do tempo de Macpherson e legaram os seus ritmos decadentes a muitos escritores melancólicos. Macpherson foi uma fraude, evidentemente. Até que ponto as suas traduções se desviaram da dureza épica pode observar-se neste fragmento de Fingal, poema épico antigo de 1761. Abre aspas. Chora sobre os rochedos dos ventos ululantes, ó Virgem de Inistor. Deixa pender a tua linda cabeça sobre as vagas, ó tu, mais bela do que o espírito das colinas, quando ao meio-dia transparece um raio de sol através do silêncio de Morven. Ele tombou, o teu jovem amado inerte, empalideceu a espada de Cutlin. Nunca mais a coragem levantará o teu amor para igualar o seu sangue ao sangue dos reis. Trenar, o gentil Trenar, morreu, ó Virgem de Inistor. O seu arco está caído sobre as lajes, inútil, e os seus cães emudeceram nos pátios interiores.
bastante superior como epopeia popular deliberadamente composta, é a Kalevala finlandesa, reunida pelo escritor e sábio finlandês Elias Lönnrot em meados do século XIX, na qual se usa unicamente a verdadeira composição poética das canções populares tradicionais. Com o decorrer do tempo, o lendário rei Arthur, herói de um antigo poema épico inglês, o Mabinogion, tem eclipsado gradualmente o histórico Arthur, um cavaleiro celta do século VI. A iluminura do manuscrito da página seguinte mostra o rei Arthur retirando a espada mágica Excalibur de uma bigorna montada sobre uma grande pedra. Embaixo, assenta a espada nua num altar e recebe a coroa. Há ainda uma outra espécie de epopeia que deriva de um profundo estudo literário dos modelos antigos, especialmente a Ilíada e a Odisseia, e é obra de um só autor. A Eneida de Virgílio é a mais famosa, mas existem muitas outras. Em Inglaterra, no século VIII, o autor anônimo anglo-saxão de Beowulf parece ter se inspirado na Eneida, tal como em muitos outros modelos escandinavos e alemães, quando compôs o seu poema em 3 partes, no qual o grande herói e chefe Beowulf arranca um braço ao monstro devorador de homens, Grendel. Depois persegue e mata a feiticeira, mãe de Grendel, e finalmente, já velho, morre ao salvar o seu povo de um dragão que cuspia fogo. A sua construção bastante complexa, baseada na repetição de consoantes em sílabas acentuadas, forma comum de poesia no inglês arcaico, pode observar-se em páginas manuscritas, como a que se vê na página anterior. Por volta do século XII, a aliteração no verso fora suplantada pelo esquema de rima da Europa continental, em que foram compostos a Chanson de Roland e o Poema del Mio Cid. Em Beowulf, como nas epopeias anteriores, há uma repetida insistência nas implicações morais e espirituais da ação, no comportamento certo e errado, e no destino, na coragem e na responsabilidade de um chefe perante o seu povo. Estes tópicos ocorrem com frequência, mas como dá a entender o enredo fragmentado, as dificuldades da forma épica perturbaram notoriamente o autor de Beowulf, o qual estava integrado numa cultura diferente em muitos aspectos das dos primeiros tempos em que o sentido épico da existência começou a desenvolver-se. Essas dificuldades levam à redução da epopeia, especialmente na medieval Chanson de Geste, narrativa em verso de feitos militares e façanhas heróicas que, na Rússia, é ilustrada pela canção da campanha de Igor, em França, pela canção de Rolando, e na Espanha, pelo Cantar de Mio Cid. Todas elas escritas no século XII. El Cid demonstra coragem e bravura exemplares nas batalhas entre cristãos e mouros. Rolando, companheiro de armas de Oliveiros e oficial do exército de Carlos Magno em luta contra os sarracenos, também manifesta heroísmo, recusando-se a tocar a sua trompa e a pedir auxílio ao exército principal do seu imperador até ser demasiado tarde. Antes de morrer, reconhece que o seu heroísmo foi em vão e que a prudência menos belicosa de Oliveiros tivera mais valor do que ele julgava. A visão pessoal de Carlos Magno acerca da vida é ainda mais vasta e profunda, o que em parte se deve ao fato de se aconselhar com o próprio arcanjo Gabriel. O século XVI assistiu a um súbito surto de popularidade da epopeia literária. Muitas das obras então escritas foram justamente esquecidas,
mas a sua simples existência encorajou a produção de outras melhores. Em Itália surgiram dois notáveis poetas épicos, Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. Ambos dominavam perfeitamente a literatura clássica. Ambos pertenciam à alta sociedade. Ambos serviram a nobre família Este em Ferrara. E ambos escreveram o novo gênero romântico da epopeia, altamente cônscia de si própria, estilizada, episódica, mordaz, sobrevalorizando os temas amorosos em relação aos temas heróicos. Orlando Furioso, de Ariosto, terminado em 1532, tem por base uma história começada por Matteo Boiardo, uns 40 anos antes. Na epopeia de Boiardo, Orlando apaixona-se por uma princesa pagã, muito extravagantemente chamada Angélica. Ao mesmo tempo, os pagãos cercam Carlos Magno em Paris. Ariosto apresenta-nos então Orlando como tendo enlouquecido por amor. As suas faculdades mentais foram levadas absolutamente à letra para a lua, e ele fica louco durante 3 meses. Então, um feiticeiro devolve-lhe a razão, numa garrafa. Ele cheira, recupera o juízo e ajuda a conduzir os inimigos de Carlos Magno para a África. Jerusalém Libertada, de Tasso, é apenas ligeiramente menos fantástica. Publicada sem o consentimento do autor em 1581 e mais tarde deturpada pelas revisões que aquele resolveu fazer durante as suas crises de insanidade mental, esta epopeia refere-se à primeira cruzada sob o comando de Godofredo de Bulhão, sendo este tema tratado num conjunto de episódios, tais como batalhas, alegorias religiosas e casos de amor entre cavaleiros e heroínas pagãs, das quais se destaca a feiticeira Armida, tão sedutoramente descrita, emissária principal de Satã. Contemporâneo de Ariosto, Luís Vaz de Camões não teve necessidade de elaborar mentalmente o espírito heróico. Ele mesmo foi um guerreiro, tendo ficado cego de um olho em luta contra os mouros. Não admira que viesse a escrever os Lusíadas, incluído nas suas obras completas, de que se vê acima à direita o rosto. Homenagem é assim verso ao mais notável herói naval de todos os tempos, Vasco da Gama. Durante este período, o poeta português Luís Vaz de Camões, outrora favorito da corte, caíra em desgraça. Fora detido por brigar na rua e escolhera ir servir o exército na Índia, de preferência à prisão. Ao longo dos infelizes 17 anos que aí passou, Camões escreveu os Lusíadas, em 1572. A celebração do destino universal de Portugal, baseado na expedição de Vasco da Gama a Calecut, em 1497 e 98. Nesta obra, o heroísmo pessoal de Vasco da Gama e dos seus homens dilata-se para a glória de todo Portugal e o êxito da expedição torna-se o símbolo da vitória da cristandade e da cultura ocidental sobre o paganismo. Uma proposta audaciosa, com o acréscimo encantador e romântico de algumas passagens em que se celebram as mulheres e o amor. O gênero épico é, pois, uma exaltação da narrativa heróica, acrescida de sentidos filosóficos e observações morais. Evidentemente, estes elementos existem também como formas autônomas. A narrativa tem sido sempre uma forma poética popular, e os muitos contos poéticos de Byron, os idílios do Rei de Tennyson, o Eugene Onegin de Pushkin e a série épica A Lenda dos Séculos, de Victor Hugo, figuram entre as muitas obras que testemunham a popularidade permanente dessas narrativas ao longo do século XIX.
As meditações filosóficas tiveram uma carreira igualmente longa, desde o poema didático Os Trabalhos e os Dias, em que o poeta grego Hesíodo, que viveu no século VIII a.C., toma como motivo o litígio em que andava com seu irmão para concluir que o homem deve trabalhar toda a vida, justificando esta e outras observações com referências a Prometeu, Pandora e outras figuras mitológicas, até a exaltação da filosofia epicurista pelo poeta latino Lucrécio, na sua obra Da Natureza das Coisas, ao ensaio sobre o homem, de Alexander Pope, In Memoriam, de Tennyson, e os 4 quartetos, de T.S. Eliot. Com um pouco de humor, a meditação moral facilmente se torna sátira, o que também é inoportuno, e as breves celebrações épicas da beleza, do amor e da natureza, como os seus lamentos sobre a velhice e a morte e a ânsia de melhores dias, proporcionaram sempre aos poetas material para milhares de poemas líricos. Mas só o material, seja para a lírica, a sátira ou a epopeia, não é, porém, suficiente. Para que se transforme em poesia, é necessário acrescentar-se-lhe algo. Iremos acompanhar o decorrer da história da literatura e veremos como, poeta a poeta, se foi fazendo poesia desses temas. Mas não podemos falar desta trajetória antes de abordarmos o âmago da questão. Primeiro, deveremos perguntar: o que é a poesia? Como vimos, a poesia não está necessariamente ligada a formas e modelos específicos de verso. Na verdade, pode não ser escrito em verso. E nem tudo que é escrito em verso é poesia. Embora possua métrica e rima, isto, por exemplo, não é poesia. Quem casa, quer casa. Apesar da ausência de métrica e de rima, esta frase de Franz Kafka é poesia mesmo em tradução. Abre aspas. Os cães de caça brincam no pátio, mas a lebre não lhes escapará, embora ainda neste momento corra veloz pela floresta. Poesia é um termo honorífico. Usámo-lo para exaltar uma determinada escrita de grande expressividade. Mas também o empregamos para descrever os efeitos dessa expressividade sobre nós próprios e para identificar as imagens e temas do mundo exterior que parecem estimular esses efeitos e essa escrita profunda. Uma das melhores tentativas de definição deste termo ambíguo é do crítico inglês William Hazlitt. Parcialmente, disse ele, abre aspas, a poesia é a linguagem da imaginação e das paixões. Relaciona-se com tudo o que causa prazer imediato ou dor à mente humana. Atinge a intimidade e a atividade dos homens, porque apenas o que os afeta de maneira mais geral e ininteligível pode ser um tema de poesia. A poesia é a linguagem universal que o coração liga à natureza e a si próprio. Aquele que despreza a poesia não pode ter muito respeito por si próprio, nem por nada. Não é uma simples ocupação frívola, como certas pessoas têm pensado. A distração superficial de uns quantos leitores desocupados ou das horas de lazer tem constituído o estudo e o deleite da humanidade em todas as épocas.
Muitos julgam que a poesia é algo que só se pode encontrar em livros, contida em versos de dassílabas com terminações semelhantes. Mas, onde quer que exista um sentido de beleza, ou de força, ou de harmonia, como no movimento de uma onda, no crescimento de uma flor que projeta suas doces folhas para o ar e dedica a sua beleza ao sol, há poesia a nascer. Se a história é um estudo importante, pode dizer-se que a poesia é mais importante. Os seus temas são mais profundamente desenvolvidos e vão mais além. A história trata, na sua maior parte, de um sem número de assuntos enfadonhos e pesados, as malas vazias em que estão empilhados os conhecimentos mundiais, sob o domínio da intriga ou da guerra em diversos estados e de século em século. Mas não há aí qualquer pensamento ou sentimento que possa ter penetrado a mente do homem, que o fizesse sentir-se ansioso por comunicá-lo aos outros, ou que eles ouvissem com encanto. Não há um único tema inerente à poesia. A luz da poesia não é apenas direta, mas também refletida, pois, enquanto nos revela o objeto, espalha à sua volta uma cintilante irradiação. A chama das paixões, transmitida à imaginação, revela-nos, como a luz de um relâmpago, os mais íntimos redutos do pensamento e penetra todo o nosso ser. A poesia representa formas, principalmente quando queremos sugerir outras formas, sentimentos, quando queremos sugerir formas ou outros sentimentos. A poesia concede ao universo uma essência de vida e movimento. É rigorosamente a linguagem da imaginação, e a imaginação é a faculdade de representar os objetos, não como são propriamente, mas tal como são modelados por outros pensamentos e sentimentos, numa infinita variedade de formas e combinações de energia. Embora falsa em matéria de fatos, esta linguagem não é menos verdadeira em relação à natureza. Pelo contrário, é tanto mais verdadeira e natural, quanto é certo que exprime a impressão que o objeto, sob a influência da paixão, deixa no nosso espírito. Se por um lado a poesia é uma vocação perturbadora, por outro, tem também muitos aspectos agradáveis. A canção de Rolando conta-nos que, quando Carlos Magno encontra o corpo de Rolando e dos seus soldados no campo de batalha, 20.000 dos seus nobres, dominados pela emoção, desmaiaram. Nos Lusíadas, Camões simboliza o controle dos mares por Portugal, inventando uma Ilha dos Amores, em que os marinheiros de Vasco da Gama se uniam entusiástica e sensualmente às condescendentes ninfas do mar. Virgílio apresenta-nos ao herói de sua Eneida num momento quase cômico. A armada de Enéas está a ser destruída por uma terrível tempestade. Os deuses discutem no céu acerca dele, e o trovão e o relâmpago encarniçam-se sobre o mar. Enéas está morto de medo. Abre aspas. Súbito, os membros de Enéas ficam hirtos de frio, e ergue num gemido as duas mãos para o céu. Alexander Pope pretende que o ensaio sobre o homem seja uma conversa ocasional com um nobre, um bate-papo durante um passeio pela capital.
E William Wordsworth centra o seu poema filosófico mais ambicioso num bufarinheiro ambulante. Sendo sobriamente grave, a poesia inquieta. O que começou como um balbuciar inicial e um passatempo infantil acaba por ser uma das mais complexas, amadurecidas, perturbadoras e evocativas realizações artísticas do homem. Mas, ao mesmo tempo, continua a ser ainda balbucio e passatempo. Não é de admirar que iluda o nosso interrogatório.